Olá, tudo bem com você? Uma pergunta recorrente que muita gente faz aos adventistas do sétimo dia, principalmente, é: o sábado, o mandamento do sábado, foi dado apenas para o povo judeu ou é um mandamento para todas as pessoas? Antes de responder essa pergunta, eu quero recomendar para você dois conteúdos basicamente. Primeiro, um vídeo que está aqui em meu canal, em que eu exploro esse assunto do sábado de capa a capa na Bíblia, passando por toda a palavra de Deus, mais ou menos 1 hora de estudo, a verdade sobre o sábado. Vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para que você possa em algum momento assistir a essa palestra. Além disso, também recomendo um livro do doutor, pastor Alberto Tim. O livro é O Sábado nas Escrituras, se eu não me engano esse é o título. Ele é da CPB, Casa Publicadora Brasileira. Você pode colocar ali no site cpb.com.br, no buscador, a palavra sábado, e você vai encontrar esse livro. Um livro não é muito extenso, mas ele vai ali, aborda as principais passagens bíblicas que tratam do assunto da guarda do sábado, da permanência do sábado. Antes que alguém, quem sabe, já venha dizer que nós, adventistas, damos muita ênfase ao sábado e que pensamos que vamos ser salvos pela guarda do sábado, eu quero ler para você aqui uma das nossas crenças fundamentais, a número 10, aqui no livro Nisto Cremos, que reúne as crenças fundamentais adventistas. Portanto, o ideal é que as pessoas que queiram conhecer o que falam, pensam, pregam, creem os adventistas, consultassem a literatura oficial da igreja. Tem esse livro aqui, tem também o Tratado de Teologia, eu diria que é o Nisto Cremos expandido, tem mais de 1000 páginas, e ali você pode ter uma ideia bíblica de como pensam os adventistas. E aqui na crença número 10, a experiência da salvação, aqui está, eu leio o seguinte: em infinito amor e misericórdia, Deus fez com que Cristo, que não conheceu o pecado, se tornasse pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Guiados pelo Espírito Santo, sentimos nossa necessidade, reconhecemos nossa pecaminosidade, arrependemos-nos de nossas transgressões e temos fé em Deus como Salvador e Senhor. Ou melhor, temos fé em Jesus como nosso Salvador e Senhor, substituto e exemplo. Essa fé salvadora advém do divino poder da palavra e é o dom da graça de Deus. Por meio de Cristo, somos justificados, adotados como filhos e filhas de Deus e libertados do domínio do pecado. Por meio do Espírito, nascemos de novo e somos santificados. O Espírito em nosso coração, o Espírito renova a nossa mente, melhor dizendo, escreve a lei de Deus, a lei de amor em nosso coração, e recebemos o poder para levar uma vida santa, permanecendo nele, tornamo-nos participantes da natureza divina e temos a certeza da salvação agora e no juízo. E aqui logo abaixo, como acontece em todas as crenças aqui no livro, as passagens bíblicas que fundamentam esse pensamento. Então você pode ter certeza absoluta de que os adventistas do sétimo dia creem que a salvação é pela graça. Nós não somos salvos por guardar os mandamentos, não somos salvos por fazer isso ou aquilo. A salvação é um dom de Deus, é um dom gratuito de Deus, como diz a Bíblia, e nós cremos exatamente nisso. Nós somos salvos, mas como diz Paulo, somos salvos pela graça para as boas obras. Jesus disse: se vocês me amam, guardem os meus mandamentos. Então a obediência a Deus, a sua vontade, não são só aqueles 10 mandamentos. Ali nós temos um resumo, digamos assim, da vontade de Deus. Jesus mesmo amplia a lei, ele mostra os princípios que estão por trás de cada mandamento lá no Sermão da Montanha. Por exemplo, quando ele diz assim: vocês leram o que dizem as Escrituras, não matarás, eu porém lhes digo, todo aquele que falar mal de alguém, que ofender com palavras, também está matando. Vocês leram o que está escrito, não adulterarás, mas eu porém lhes digo que todo aquele que olhar para uma mulher ou para outra pessoa com intenção impura, já está adulterando em seu coração. Perceba que Jesus, que é o Deus eterno, é o Deus que deu as tábuas da lei para Moisés, lá no outro monte,
ali no monte do Sermão da Montanha, ele amplia o conceito da lei, ele mostra o princípio por trás de cada mandamento. O próprio Jesus, que inclusive guardou o sábado, como nós lemos em Lucas 4,16. Jesus, que concedeu, que deu a lei, é o Jesus que amplia o entendimento da lei lá no Sermão da Montanha. Então, se nós amamos Jesus, nós que somos salvos, nós perguntaremos naturalmente a Jesus: Senhor, o que queres que eu faça? Como vive uma pessoa que foi salva? O que é uma vida de santidade? E, obviamente, que a resposta é: se vocês me amam, guardem os meus mandamentos. O mesmo Jesus que diz lá no Sermão da Montanha, no mesmo capítulo, né? Não pensem que eu vim abolir a lei ou os profetas. Eu não vim para aboli-los, eu vim para cumprir. Jesus nos deu exemplo de obediência para que vivamos uma vida também nós de obediência com a ajuda dele. Até porque os mandamentos de Deus são como uma cerca de proteção, colocada ali em volta dos fiéis para protegê-los, para ajudá-los a ter uma vida santa. E também para servir, como diz o apóstolo Tiago, como uma espécie de espelho. Nós olhamos para a lei, olhamos para esse espelho e podemos identificar em nós manchas, defeitos de caráter, pecados. Mas não é a lei, o espelho, que vai limpar essa mancha. Assim como você não pode limpar uma mancha no seu rosto com o espelho. Você precisa da água, da toalha. E essa água, essa toalha são Jesus Cristo. Jesus é que nos limpa do pecado. Jesus é que nos perdoa. A lei identifica o pecado, diagnostica o problema. Jesus é o médico que vem com o remédio. E o remédio é o seu sangue remidor. Somos salvos pela graça para viver uma vida de santidade. Pois bem, dito isto, e eu espero que fique muito claro, porque nós adventistas não cremos na salvação pelas obras, não cremos que a morte de Cristo foi insuficiente na cruz, pelo contrário, nós cremos que o sacrifício de Cristo foi completo na cruz, no sentido de salvar o pecador de seus pecados. O que Jesus faz agora no santuário celestial, como diz Paulo no livro de Hebreus, é continuar seu ministério salvífico para aqueles, em favor daqueles que se arrependem. Jesus hoje aplica seus méritos na vida daqueles que se arrependem e pedem perdão de seus pecados. Mas na cruz, o pecador foi perdoado. O sacrifício de Cristo na cruz foi completo. A obra dele continua no santuário celestial, no sentido de executar ali o juízo pré-advento, o juízo investigativo. Eu sei, pessoas que creem que a alma é imortal, pessoas que creem na predestinação, não entendem esse conceito, vão achar que isso é uma heresia, mas na verdade, convenhamos ou falemos biblicamente, crer numa alma imortal, um conceito espiritualista, ou na predestinação, Deus escolhendo alguns para serem salvos e outros para se perder, isso sim é heresia. Mas aí demandaria um outro vídeo para a gente estudar esse assunto. Aqui no meu canal também tenho vídeos que falam sobre a questão da morte, do que é um ser humano, do que é a alma. Seria necessário um estudo também desse assunto para poder compreender por que tanta gente no meio evangélico rejeita o conceito de juízo investigativo. Pastor Eleazar Domini, seu canal Fala Sério Pastor, eu deixei também a listinha ali no meu blog outraleitura.com.br, fez uma série de 11 vídeos sobre esse assunto do juízo investigativo. Recomendo a você, antes de negar alguma doutrina, que você conheça, para que você possa então fazer ou tomar a sua decisão, ok? Eu participo já há quase 10 anos do projeto Reavivados por Sua Palavra, que consiste na leitura atenta, reflexiva, com oração, de um capítulo da Bíblia por dia. Já estamos na terceira leitura sequencial da Bíblia. Já li a Bíblia várias vezes, mas nesse projeto, então, já são 3 anos, quase 10 anos, na verdade, lendo a Bíblia um capítulo por dia. Lendo um capítulo por dia, você consegue lê-la em 3 anos. E vale muito a pena, né? É uma aventura, é uma busca de aprendizado, você consegue dedicar mais tempo para reflexão, lendo um capítulo por dia, não é tão extenso assim a leitura, não é tão extensa. Você passa o dia refletindo naqueles textos. Eu consulto dicionários bíblicos, comentários bíblicos para entender bem cada verso do que eu estou lendo ali na Bíblia, e tem sido uma experiência maravilhosa. Recomendo a você, viu? Reavivados por Sua Palavra. Estamos atualmente, hoje, estamos aqui em janeiro de 2024, estamos lendo hoje lemos o capítulo 57, amanhã será o 58, e ontem lemos o capítulo 56, que curiosamente vem bem a calhar
com algumas polêmicas que alguns têm levantado sobre o sábado. Será que o sábado é para todos, foi só para judeus, como dizem alguns evangélicos, né? Tentando escapar da obviedade que é o fato de que o sábado faz parte dos 10 mandamentos. Se nós temos que honrar pai e mãe, se nós temos que não adorar imagens, se nós não podemos adulterar, matar, roubar, não cobiçar, nós também temos que obedecer o 4º mandamento, porque está na mesma lei de Deus. Por que Deus teria abolido um mandamento e deixado 9 ali, né? Bem, de qualquer forma, Isaías 56, eu creio que é uma resposta bem interessante para os que pensam que o sábado foi dado apenas para o povo judeu. Eu vou ler aqui o texto, simplesmente vou ler, para que você possa perceber a resposta que Isaías nos dá aqui em Isaías 56. Assim diz o Senhor, se você tem a sua Bíblia aí, leia comigo, Isaías 56. Assim diz o Senhor, mantenham o direito e pratiquem a justiça, porque a minha salvação está prestes a vir, e a minha justiça está prestes a se manifestar. Bem-aventurado quem faz isto, e aquele que nisto se firma, que se guarda de profanar o sábado, e que guarda a sua mão de cometer algum mal. Note que ele fala, bem-aventurado quem faz isso. Não fala de qualquer povo aqui, judeu ou não judeu, né? É feliz aquele que faz isso, que guarda de se profanar, que se guarda de profanar o sábado e que guarda a sua mão de cometer algum mal. Será que teria sido dado só para os judeus também o mandamento não cometa algum mal, né? Aqui está junto, no mesmo verso, né? Guardar o sábado e não cometer mal. O estrangeiro, verso 3, o estrangeiro que tiver se unido ao Senhor não deve dizer, o Senhor certamente me excluirá do seu povo. E um eunuco não deve dizer, eis que eu sou uma árvore seca, porque assim diz o Senhor, aos eunucos que guardam os meus sábados, escolhem aquilo que me agrada e abraçam a minha aliança, darei no meu templo e dentro das minhas muralhas um memorial e um nome melhor do que filhos e filhas. Darei a cada um deles um nome eterno, que nunca se apagará. E aos estrangeiros, portanto não judeus, que se aproximam do Senhor para o servir e para amar o nome do Senhor, sendo deste modo servos dele, sim, todos os que guardam o sábado, não o profanando e abraçam a minha aliança, também os levarei ao meu santo monte e lhes darei alegria na minha casa de oração. Todos os que guardam o sábado, não o profanando. Isso está no verso 6. Os seus holocaustos, os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Para quem diz que o sábado foi dado só para os judeus, eu digo mais, né? A primeira menção ao sábado, ela aparece em Gênesis capítulo 2, no contexto da criação da vida aqui na terra. Havia apenas animais, plantas e Adão e Eva, recém-criados. É dito assim no capítulo 2, versos 1 a 3. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e tudo que neles há. E havendo Deus terminado no 7º dia a sua obra que tinha feito, descansou nesse dia de toda a obra que tinha feito. E Deus abençoou o 7º dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que, como Criador, tinha feito. Ou seja, só havia Adão e Eva aqui, não havia povo nenhum, não havia judeus, não havia brasileiros, não havia... Havia Adão e Eva, né? A humanidade representada ali pelos nossos primeiros pais. E aqui é dito então que Deus, ele abençoa o 7º dia, ele santifica, ou seja, ele coloca à parte para uma finalidade exclusiva. Isso é santificar, separar, santidade é isso, né? E ele descansa, dando o exemplo, é o Shabat, num tempo que não havia cansaço, né? Obviamente, antes do pecado, portanto, é uma pausa para um contato mais íntimo com Deus, com a sua criação, uma pausa contemplativa. Isso é o Shabat, é o princípio do Shabat. É um momento de comunhão mais íntima com Deus. É óbvio que Adão e Eva passavam tempo com Deus todos os dias, mas no sábado eles deixavam todas as suas atividades e passavam mais tempo com Deus. Ah, mas aqui não há menção de um mandamento. Então vamos lá para Êxodo, capítulo 20, e vamos ver ali o mandamento, né? Na lei, nas tábuas da lei, e o motivo por que ele deveria ser guardado. Aqui no capítulo 20, nós temos Deus concedendo a Moisés os 10 mandamentos,
eles foram escritos pelo dedo de Deus, você sabe disso, o Êxodo 31, né? Com o dedo de Deus, é algo muito sagrado, em tábuas de pedra, que representam permanência, eternidade. Eu não vou ler todos os mandamentos aqui, você pode ler em sua Bíblia, o capítulo 20 de Êxodo, né? Primeiro fala de libertação. Deus liberta seu povo do Egito para que ele pudesse ser livre para obedecer. Note que a graça antecede a obediência, né? A libertação antecede a obediência. Somente pessoas que são livres por Deus podem ser fiéis aos seus mandamentos. Então a graça e depois a vida de santidade. O quarto mandamento está aqui nos versos 8 a 11, diz assim: lembre-se do dia de sábado para o santificar. Durante 6 dias você pode trabalhar e fazer toda a sua obra, mas o 7º dia é o sábado dedicado ao Senhor seu Deus. Não faça nenhum trabalho nesse dia, obviamente que trabalho remunerado, trabalho para o ganho próprio. Nós temos Jesus trabalhando no sábado, e há pessoas que inclusive usam isso para tentar fazer de Jesus um desobediente, né? Um transgressor da lei. O que Jesus fez no sábado? Ele comeu com seus discípulos, não há pecado algum em comer no sábado, obviamente. Ele curou doentes e fez isso de graça, inclusive. Não há pecado algum, pelo contrário, curar pessoas, visitar doentes, fazer obras de beneficentes no sábado, está de acordo com o espírito do sábado, porque Jesus disse, é lícito fazer bem aos sábados. Então, por favor, não use como argumento o fato de Jesus ter curado, alimentado, se relacionado com pessoas no sábado, porque isso não faz de Jesus um transgressor da lei. Aliás, se ele tivesse quebrado a lei, ele não poderia ser o nosso Salvador, porque a Bíblia diz que pecado é transgressão da lei. João diz isso. E se Jesus tivesse quebrado qualquer dos mandamentos, ele teria sido um transgressor da lei e, portanto, ele mesmo necessitaria de um Salvador. Mas Jesus nunca pecou, portanto, nunca quebrou nenhum mandamento da lei de Deus. Ok? Ele veio mostrar como se deve guardar corretamente o sábado. Os fariseus, que haviam acrescentado um monte de regras legalistas em volta do sábado, é que se incomodavam com a forma correta com que Jesus guardava o sábado. Então não confundamos as coisas, né? Os fariseus estavam exagerando e Jesus ensinando a forma correta. Mas Jesus, como diz Lucas 4,16, repito esse texto, ele tinha como costume, a sua família também, guardar o sábado. Você poderia ir à carpintaria de José e sua família e Jesus, e você não encontraria carpintaria com as portas abertas no sábado, porque eles estavam na sinagoga, diríamos assim, na igreja, adorando a Deus, lendo as Escrituras. Ah, mas depois da cruz, isso mudou. Eu vou chegar lá. Mas vamos de volta aqui ao mandamento, que diz assim: não façam nenhum trabalho nesse dia, nem você, nem o seu filho, nem sua filha, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu animal, nem o estrangeiro, das portas para dentro. Por quê? Agora dá um motivo. Por que devemos guardar o sábado? Porque em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Você percebe que aqui Moisés faz uma conexão direta com Gênesis capítulo 2? Portanto, o motivo para guardar o sábado não é porque ele foi dado para os judeus ou porque foi uma lei para um tempo específico e depois não haveria mais necessidade de guardá-la. Não, a conexão é com a criação. É lá que está a âncora para a guarda do sábado, é o memorial da criação. E nós o guardamos por esse motivo, porque além de ser um mandamento, e é um mandamento de Deus que permanece, ele é um memorial da criação. A lei moral de Deus, que está aqui nos 10 mandamentos, não é a mesma lei que tinha que ver com os sacrifícios transitórios lá do santuário de Israel. Note que as cerimônias, os sacrifícios de cordeiros, aqueles mandamentos ali, aquelas ordenanças, de fato encontraram cumprimento na cruz. Há pessoas que usam Colossenses 2, por exemplo, para tentar invalidar a guarda do sábado, mas aquele texto não se refere ao sábado da lei moral de Deus. Ele fala inclusive de comidas. Não tem nada a ver aqui com os 10 mandamentos que não falam de comidas, né? Então, sábados cerimoniais, né, as festas judaicas que encontraram seu cumprimento também em Jesus, como a Páscoa, por exemplo. Algumas dessas festas eram proféticas e encontram seu cumprimento na cruz. Elas eram chamadas de sábados também porque eram dias de descanso, eram shabats cerimoniais, né? Eram dias que eles paravam também para não trabalhavam, tinham um feriado, digamos assim, mas podia cair na terça, quarta, quinta. Agora, o sábado da lei moral, o sábado, ele era apenas no 7º dia, especificamente, né, como vem lá da criação.
O sábado da lei moral antecede o pecado. Os sábados cerimoniais são dados após o pecado, porque todo o ritual do santuário tinha que ver com o pecado, como resolver o problema do pecado. Os sábados cerimoniais e as leis envolvendo o santuário, repito, tiveram seu cumprimento na cruz. Agora, o sábado moral da lei dos 10 mandamentos, ele será guardado inclusive na eternidade, após a história do pecado ter sido resolvida. Leia a sua Bíblia, Isaías 66, 23, último capítulo, falando sobre a nova terra, dizendo que na nova terra, nos novos céus, na nova terra que Deus vai criar, ali nós teremos duas reuniões especiais, né? De lua nova a outra, ou seja, de mês em mês, e de um sábado a outro, semanalmente, portanto, virá toda pessoa adorar perante mim, diz o Senhor. Então o sábado vem antes do pecado e permanece após o pecado. É o memorial da criação de Deus. Bem, está na lei de Deus, está na criação, ele perpassa toda a Escritura, os profetas, aparece, né, em outros textos mais. Eu posso citar também Isaías 58, por exemplo, que diz assim, ó, a partir do verso 13, se vigiarem os seus pés para não profanarem o sábado, se deixarem de cuidar dos meus próprios interesses, no meu santo dia, se chamarem o sábado de meu prazer, santo dia do Senhor, digno de honra, e se guardarem o sábado não seguindo seus próprios caminhos, não pretendendo fazer a sua própria vontade, nem falando palavras vãs, então vocês terão no Senhor a sua fonte de alegria. Eu os farei cavalgar sobre os altos da terra, e os sustentarei com a herança de Jacó, seu pai, porque a boca do Senhor o disse. Aparece tantas vezes na Bíblia o sábado, será que é algo assim tão sem importância como os evangélicos tentam fazer parecer? No Novo Testamento não traz o sábado, alguns dizem, né? Não aparece ali. Acabei de dizer que Jesus guardou o sábado. Nós vemos também Maria, aquelas mulheres piedosas, guardando o sábado, mesmo no momento ali que iriam embalsamar o corpo de Jesus, ungí-lo, elas preferem esperar para o domingo para então fazer aquilo ali, né? E no sábado descansaram conforme o mandamento, como diz ali em Lucas, né? No finalzinho de Lucas. Nós temos os apóstolos guardando o sábado, temos Paulo, que se converte após a cruz. Se Jesus tivesse mudado a guarda do sábado para o domingo, coisa que não aparece na Bíblia em lugar nenhum, Paulo seria um guardador do domingo, porque ele se converte após a cruz, após a ressurreição de Jesus. E, no entanto, nós vemos Paulo guardando vários sábados no livro de Atos, por exemplo, inclusive em uma ocasião em que não havia nem sinagoga na cidade, ele estava numa cidade pagã, grega, e ali ele vai até a beira de um rio para guardar o sábado em meio à natureza. Nós temos no Apocalipse menção aos mandamentos de Deus. E que mandamentos são os mandamentos de Deus, né? Que dia é o dia do Senhor, que aparece em Apocalipse 1:10? Só tem um dia do Senhor na Bíblia. Jesus mesmo diz que ele era o Senhor do sábado. Se João teve sua visão no dia do Senhor, obviamente ele teve a visão do Apocalipse num dia de sábado. Olha que interessante, né? Porque, repito, só há um dia do Senhor na Bíblia. Jesus disse, eu sou o Senhor do sábado. E Jesus disse mais em Marcos 2, né, que o sábado foi dado por causa do homem e não o homem por causa do sábado. Homem ali, a tradução é da palavra grega anthropos, que quer dizer humanidade, ser humano. Portanto, o sábado foi dado para o ser humano. Não foi dado só para os judeus, não foi dado só para os adventistas, não foi dado só para um povo específico. Ele foi dado para a humanidade. Enfim, resumindo e já fechando, nós encontramos menção ao sábado em todas as Escrituras. Não encontramos uma menção sequer a qualquer tipo de mudança na lei de Deus, porque a lei de Deus é eterna. A lei de Deus, ela expressa o próprio caráter de Deus e é a base do trono, é a base do seu governo, é a lei da liberdade, como diz Tiago, pela qual seremos julgados. Então, mudar a lei de Deus é algo criminoso. Isso sim é uma heresia. E nós temos catecismos e catecismos que admitem que a mudança foi sancionada pela Igreja Católica. Pelo menos os nossos amigos católicos, eles têm a honestidade intelectual de dizer que sim, fomos nós que mudamos isso. Mas os nossos amigos evangélicos, protestantes, acabam tendo que fazer um malabarismo exegético, hermenêutico, para tentar justificar o injustificável. Ou seja, que Jesus teria mudado. Jesus teria deixado de ser o mesmo ontem, hoje, eternamente, teria dado um mandamento para o Antigo Testamento e trocado esse mandamento por outro no Novo Testamento. Que sentido faz isso? Pense bem. Na verdade, nós vemos Jesus dando o exemplo. Ele mesmo sendo fiel aos mandamentos de Deus, os guardando. Nós precisamos continuar amando a Deus acima de todas as coisas, não chamando o nome dele em vão,
Nós devemos continuar adorando somente a Deus e não a ídolos. Nós precisamos guardar o mandamento correto que tem que ver com o dia de guarda, porque ele aponta para a criação, para o nosso Deus Criador. Não importa o que o mundo fale, nós temos que obedecer a palavra de Deus. Nós somos criacionistas. Nós temos que continuar honrando pai e mãe. Não matar, nem com atos, muito menos com palavras. Não furtar. Nós temos que ser fiéis ao nosso cônjuge, não adulterar. Não podemos cobiçar as coisas, nem as pessoas, não levantar falso testemunho. E tem muita gente hoje que está quebrando esse mandamento do falso testemunho, dizendo que adventistas pensam desse jeito ou daquele jeito, e quando você vai estudar literatura oficial da igreja, você percebe que as pessoas estão mentindo a respeito das crenças adventistas. Então, cuidado para você não estar participando desse movimento aí de falso testemunho, levantando calúnias contra um povo que procura viver a sua fé baseado aqui, com base na palavra de Deus. Então fica aqui a minha reflexão, né, especialmente sobre Isaías 56, que foi o texto que me levou a gravar esse vídeo, né, que o sábado foi dado para todas as pessoas, não apenas para os judeus. E é uma bênção para aqueles que observam. Como é bom poder chegar à sexta-feira, ao pôr do sol, fazer um culto com a família, abraçar uns aos outros, desejar um feliz sábado e louvar a Deus, ter tempo para Deus com mais qualidade, né? Poder ir à igreja, poder visitar pessoas, poder pregar o evangelho. Não que façamos isso, não que nós não façamos isso nos outros dias, né? Mas temos um dia inteiro para uma comunhão mais íntima com Deus. Me diga, isso não é bom? Pena que, inclusive, os que guardam o domingo sequer guardam como nós guardamos o sábado, né? Então, o meu convite para você é que você estude mais a Bíblia, mais a fundo, e veja como Deus tem bênçãos maravilhosas ali reservadas para você. Todo mandamento de Deus é uma bênção, né? Ele vem com uma bênção, e nós podemos ser abençoados ricamente guardando os seus mandamentos. Eles são importantes, senão Deus não teria escrito com o seu próprio dedo, e não teria dito que eles permanecem por toda a eternidade, os mandamentos da lei moral de Deus, ok? Então, seja fiel. Você que foi salvo pelo sangue de Cristo, salvo pela graça, Deus te convida a ter uma vida de santificação, uma vida de fidelidade, porque isso é uma bênção para nós, é uma proteção para nós. Um abraço e que Deus abençoe grandemente a sua vida e também a sua família.